Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos, você que está chegando aqui no nosso canal talvez pela primeira vez, você que já está com a gente, você que é um atraído, você que tem feito essa experiência com a palavra. Mais uma vez, assim, eu não posso deixar de dizer da importância também que você faça a leitura também dos textos do dia, né? Hoje, segunda-feira, dia 30, último dia, meu Deus, último dia já do mês de junho. Então é importante que você faça a leitura dos textos, é importante que você também acompanhe a liturgia do dia, né? Não só escute a partilha, mas vá fazendo também a sua experiência da leitura da palavra, e aí depois você vai também aprofundando com aquilo que a gente vai trazendo, com aquilo que a gente vai conseguindo entender também, perceber da parte de Deus, para te ajudar a entender melhor os textos e a caminhar. Bem, vamos lá. Hoje, no texto de hoje, dessa segunda, a gente tem a mesma leitura do sábado passado, o começo, né? Na verdade, é como se tivesse tirado o centro, o meio da leitura. Porque a leitura do sábado falava para nós sobre a promessa de Deus, né? Porque a Trindade dizia que os três homens foram visitar Abraão e Sara não acreditou, Sara riu, né? A gente falava de todo esse contexto no sábado. E aí, hoje a gente começa do mesmo jeito, dizendo que na hora Abraão estava sentado à porta da tenda, na hora do... Mas hoje me chamou a atenção uma coisinha diferente, que eu não tinha reparado no sábado, mas hoje me chamou a atenção, que é o mesmo início, mas fala que Deus apareceu na hora de mais calor, enquanto Abraão estava sentado à porta da sua tenda. E aí, imediatamente, isso me lembrou da experiência também de quando Jesus vai aparecer e vai chegar na hora de maior calor, porque era quando o sol estava no seu ponto máximo, ao meio-dia, né? Quando ele vai chegar no poço para encontrar a samaritana. E aí é interessante, por quê? Porque a gente vai ver que Deus vai chegar nesse horário de maior calor na vida de Abraão e vai chegar no horário de maior calor na vida da samaritana. E nos dois casos vai fazer a mesma coisa, que vai transformar a vida deles, vai mudar a sorte deles. Porque Abraão estava ali parado no momento de maior calor, sentado à porta da sua tenda e sem descendência, só esperando uma promessa. E aí Deus faz a promessa para a vida de Abraão. Então muda a sorte de Abraão, de um homem sem descendência para um homem que tem descendência. Assim como ele faz também na vida da samaritana. Quando ele chega na vida da samaritana naquele momento de maior calor, ele muda a vida dela para uma mulher que não tinha sentido, que se perdia. Aí a gente pode pensar com vários homens ou com vários deuses, porque a palavra marido, né, lá na samaritana vem de Baal, e Baal pode ser marido ou Deus. Então ela poderia, algumas linhas teológicas entendem que ela cultuava muitos deuses e agora havia encontrado um único Deus, mas também pode-se entender que ela tinha muitos maridos, era uma mulher que se dava a muitos homens e agora tinha encontrado o verdadeiro esposo. Então, de todas as formas, Jesus mudou a sorte dessa mulher. Então a gente pode ver que no momento de maior calor, vamos pensar assim, no momento mais difícil, no momento mais acalorado da nossa vida, no momento mais atribulado da nossa vida, no momento mais difícil da nossa vida, porque no momento de maior calor, né, a gente pode pensar nesse maior calor como uma grande tribulação, nesse maior calor quanto um momento de muito estresse, que a gente fica acalorado, no momento de raiva, no momento de desespero, mas também no momento de tribulação, de uma doença, de uma dor, de uma luta. Deus chega para mudar a nossa sorte. Então a gente precisa estar atento, porque vai dizer que Abraão levantou os olhos e viu ao longe o Senhor chegando. E aí ele vai ao encontro dele. Então nós também precisamos estar atentos, porque o Senhor vem ao nosso encontro no momento de maior calor, no momento mais acalorado, no momento mais difícil. O Senhor, ele vem ao nosso encontro. Então nós precisamos estar atentos a essa visita do Senhor no momento acalorado da nossa vida. Precisamos estar atentos na visita do Senhor no momento difícil da nossa vida, porque ele sempre se faz presença na nossa vida. E aí vai pular toda a parte da profecia sobre o filho, que daqui a um ano vai voltar, e vai para a continuação do texto, que depois que fizeram a promessa, os homens vão embora. Ao ir embora, é interessante que Deus, vai dizer o texto que Deus começa a pensar, né? Mas aí ele começa a pensar, mas está pensando em voz alta, porque Abraão ouviu o que Deus estava pensando e argumentou e viu. E Deus vai começar
a pensar se vai deixar ou não Abraão ver o que ele vai fazer. Na verdade, Deus está querendo colocar Abraão à prova. Por quê? Toda promessa passa pela prova, né? Toda promessa de Deus para que se cumpra, para que se realize, passa também por um tempo de prova, onde somos provados, né? Porque Deus quer provar a nossa fidelidade, provar a nossa firmeza, a nossa força. Então, a espera de uma promessa já é uma provação. Só que às vezes Deus ainda apimenta um pouco mais esse tempo de espera. E aí ele vai ver, vamos ver do que o coração de Abraão é capaz. E aí ele fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão fica inquieto, porque Abraão era um homem piedoso, um homem compassivo, que não pensava só em si. Porque olha só, que interessante, Abraão já tinha uma promessa na sua vida, de que ia ter uma descendência. Abraão já tinha uma promessa de que Deus ia dar uma terra. Ele podia muito bem não se preocupar com mais nada e nem com ninguém, e só ficar ali paradão, vem promessa, vem promessa, vem promessa. Não, Abraão, ele estava preocupado com os outros, ele tinha compaixão no seu coração. Abraão não era um homem egoísta, não pensava só em si mesmo. E aí quando ele vê todo aquele processo da destruição de Sodoma e Gomorra, ele começa a argumentar com Deus. Mas você vai destruir o justo junto com o injusto? Isso é digno de Deus? O Deus que é todo bondoso vai fazer esse tipo de coisa? Então Abraão começa meio que, entre aspas, a barganhar com Deus sobre tentando salvar aquele povo, tentando salvar aquela galera que estava lá. Tudo bem que tinha um sobrinho dele que estava lá, Ló estava naquela cidade, mas Abraão estava, no momento algum, fala de Ló somente, né? Ele fala do povo, fala daquela gente que lá estava e que deveriam ter pessoas justas e que talvez seriam destruídas junto. Então começa a barganhar com Deus. E aí nós vamos ver nesse ponto, nessa barganha de Abraão, que nada mais é do que a força da intercessão. Quando a gente deixa de ser egoísta e para de pensar só na gente e começa a ver que tem outros que têm dificuldade, outros que passam por tribulação, outros que têm limitações, outros que estão sofrendo, eu começo a me colocar também numa postura de intercessor, de pedir a Deus pelos outros. Senhor, abençoa a vida das pessoas, visita, seja justo, ajuda na necessidade. Então, o texto de hoje também convida a gente a se desinstalar. Nós já estamos debaixo de uma promessa de Deus, porque estamos caminhando com Ele. Mas tem pessoas que talvez não estejam, então nós podemos interceder por elas. E isso é sair do egoísmo, de parar de pensar só em mim. Porque eu estou sofrendo com a demora do cumprimento da promessa. E aí a gente vai e deixa os outros. Eu estou sofrendo com uma dificuldade da minha vida. Mas tem outras pessoas que estão sofrendo. Então, na situação que eu estou passando, eu não posso me acomodar e só olhar para a minha situação e para o meu problema e para a minha questão. Mas eu preciso também olhar para os outros e interceder por eles. E olhar para as necessidades e talvez fazer algo. Porque Abraão, com o coração cheio de compaixão e livre de todo egoísmo, ele conseguiu pensar nos outros e interceder por eles. E Deus teve misericórdia daquele povo. Então, assim, a misericórdia de Deus chegou àquele povo graças à intercessão de Abraão. Talvez tenham pessoas que precisem fazer a experiência da misericórdia de Deus pela sua intercessão, pela sua oração, pelo seu olhar, pela sua vida, por aquilo que você pode fazer, que é pouco, porque Abraão não fez nada, só pediu: Senhor, mas se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, se for só 10... Abraão só foi pedindo a Deus. Então talvez falte só um pedido seu de intercessão por alguém para que as situações sejam transformadas, para que vidas sejam mudadas. Então essa é um ponto muito importante de hoje da leitura, sobre a intercessão, sobre sair do egoísmo de pensar só em si, na sua necessidade, na sua realidade, naquilo que você está passando, no seu sofrimento, para pensar no outro também que precisa de ajuda. O Evangelho vai dar para nós pistas do que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é simples, não é fácil, mas é a melhor decisão da nossa vida. Isso a gente tem que ter de pressuposto. Seguir a Jesus é a melhor decisão da nossa vida. Mas não podemos achar que vai ser fácil, porque em primeiro lugar ele vai dizer: os pássaros têm ninho, as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ou seja, ter uma casa, ter um teto, ter um lugar, é ter uma segurança. É ter um lugar para onde ir, para onde fugir. E Jesus só se refugiava em Deus na oração. Só se refugiava na oração com o Pai. Então ele não tinha seguranças humanas. Caminhar com o Senhor também é perder as seguranças humanas. É deixar apegos, é deixar situações, é deixar coisas, pessoas, lugares.
e ter a sua confiança e segurança somente em Deus. Porque nessa terra nós somos peregrinos para o céu. Então a gente não tem apego, a gente não tem que se fixar em nada dessa terra, porque o nosso coração deve estar voltado para Deus e para o céu. Então a gente tem que ir se libertando, deixando aquilo que são os nossos apegos e aprisionamentos desta terra, aquilo que são as nossas seguranças, dinheiro, trabalho, família, casa, coisas. E ele também vai dizer que é preciso deixar tudo para trás. O que já morreu, já morreu. Então não adianta. Aqui, a gente pode achar que Jesus está sendo meio rude, né? Não quer deixar o cara enterrar o pai. Mas vamos enxergar mais além. Quando ele diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, ele está dizendo também porque às vezes a gente quer seguir a Jesus carregando todas as tralhas e quinquilharias da nossa vida. A gente quer seguir a Jesus carregando mágoas, falta de perdão. A gente quer seguir a Jesus carregando aprisionamentos, carregando pessoas, carregando situações que não são mais para nós, carregando atitudes que não são mais para nós. Então, isso tudo é morte. Então, a gente tem que deixar que os mortos enterrem seus mortos. Tem que deixar que isso fique para trás. Tem que deixar que aquilo que é velho na nossa vida, aquilo que não serve mais, aquilo que não cabe mais pra gente, quando eu chego num ponto da minha conversão que eu penso, caramba, isso não é mais lugar para mim. Esse lugar não me serve mais, essa postura e essa atitude não me servem mais. É isso que Jesus está falando, deixa para trás. Que os mortos enterrem seus mortos. Aquilo que precisa morrer em nós, que fique para trás. Que os mortos enterrem os mortos. E a gente caminhe para a vida. A gente siga adiante em direção da vida. Porque se eu continuo carregando coisas mortas, se eu continuo carregando coisas que não deveria carregar, eu perco a oportunidade e me canso de me dar e me oferecer para quem está vivo. Se eu continuo na minha vida cultivando práticas, mentalidades e coisas antigas da vida velha, eu perco a oportunidade de manifestar o novo para quem está diante de mim. Eu perco a oportunidade de oferecer um novo para alguém que eu vou encontrar pelo caminho. Então, por isso que os mortos enterrem seus mortos. Aquilo que é morte em nós, aquilo que já morreu, aquilo que não serve mais, deve ficar para trás. E vamos para frente ao encontro do novo de Deus. Vamos para frente anunciando o novo de Deus. Vamos para frente vivendo, buscando vida, manifestando e anunciando que Deus vivo está e quer trazer vida para cada um de nós. Então chega de morte e vamos caminhar para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.